Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sempre peço a Deus, eu acho que não é só eu, qualquer pastor faz isso, que tem a responsabilidade. Eu peço a Deus sempre assim, o que é que eu vou pregar para o povo? O que é que o povo precisa ouvir? É o que eu pergunto a Deus. Eu estava na viagem em Israel, que eu levei uma caravana agora a Israel, já tinha me comprometido, e lá eu estava dizendo, Senhor, o que é que eu vou falar para o povo domingo? O que é que eu vou falar para o povo domingo? O que é que o povo precisa ouvir? Aí o Espírito Santo me lembrou de uma mensagem que eu preguei em 2012, lá no Templo Antigo. E como, se você tiver uma memória muito boa, você que ouviu guardou 50% da mensagem. Se você for um cara com a memória muito boa, hein? Se a memória não for muito boa, pode não ter guardado nada. Precisa ouvir de novo. E também sempre tem alguma coisa nova que Deus revela, que a gente nunca prega a mesma coisa. E aí você vai entender porque Deus me levou a pregar essa mensagem. Eu estou pregando para mim e estou pregando para você. Abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 16 e 17. Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 17 e 18. Desculpe, versículo 16 e 17, não 17 e 18. Daniel 6, 16 e 17, diz assim o texto. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Como eu estou transmitindo o programa pela internet e pela televisão, ninguém é obrigado a conhecer a Bíblia como o povo de Deus, como nós conhecemos uma parte, né? Porque ninguém tem o domínio total. Para situar a história desse texto que eu acabei de ler. Daniel foi transportado de Judá com uma leva, né, de judeus pelo Império da Babilônia, que é um dos maiores impérios de todos os tempos, e Daniel foi levado para lá. Daniel se destacou e o imperador colocou Daniel como príncipe, governando 40 cidades. E o imperador viu que Daniel era um cara acima da média e queria colocá-lo como primeiro-ministro. Na política, meu irmão, política é poder. Isso é antigo. Os outros dois caras, porque eram 120 províncias, cada um governava 40. E o imperador pensava em colocar Daniel como primeiro-ministro, quer dizer, tomando conta de tudo. Os outros dois caras disseram, vamos armar contra esse camarada. Não descobriram nada na vida de Daniel. Lava-jato para Daniel não ia alcançá-lo. Não conseguiram arrumar nada. Então disseram, olha, só tem um jeito. Nós vamos derrubar esse cara na lei do seu Deus. Eles observavam que Daniel tinha uma comunhão permanente com Deus e que orava 3 vezes por dia. Armaram uma, chegaram para o imperador, mexeram no ego do imperador. Ó, soberano, faça um edito que durante 30 dias ninguém peça nada a nenhum Deus, a não ser a ti. O imperador foi, selou, Daniel era fiel a Deus, pegaram Daniel orando e a sentença era a morte, ser jogado na cova dos leões. Até aqui para você entender. A minha mensagem, ela está dividida em 3 partes. Daniel antes da cova, na cova e depois da cova. E na verdade o tema da minha mensagem é transformando adversidades em bênçãos. Transformando adversidades em bênçãos. Eu acho que o povo aqui não gostou, viu? Você que está me assistindo, eu vou falar para o pessoal que está em casa, na televisão, na internet, o pessoal aqui não gostou desse negócio, não. Eu vou trazer uma palavra que é profética sobre transformando adversidades em bênçãos. Acordaram, glória a Jesus.
gente entender aqui numa introdução, qual era o grau da adversidade de Daniel? A adversidade de Daniel estava no grau do impossível. Ele foi jogado na cova dos leões e colocado uma pedra de grande peso que ele não tinha como remover. Bem aplicada essa palavra. Ele estava no fundo do poço. Estava no último estágio antes da destruição. Pode ser que tenha alguém aqui na igreja, alguém me assistindo, que está enfrentando uma adversidade que ninguém, nenhum ser humano pode resolver. E você está no último estágio antes de uma derrota fragorosa. Pode ser o seu caso. Eu também quero conjecturar com você uma coisa. É bem verdade que uma pessoa preparada para enfrentar situações, ela tem mais chance de ser vencedora do que aquela que não está preparada. Vocês concordam? Isso vale para qualquer campo da vida. Uma área profissional, um concurso público, inclusive a adversidade. Se você está preparado para a adversidade, você tem uma chance maior do que o outro que não está preparado para enfrentá-la. O que eu vou falar aqui não é uma afirmativa, é uma condicional. Pode. O que eu vou falar aqui pode acontecer se você enfrentar uma adversidade e não estiver preparado para o confronto da adversidade. Pode. Não estou dizendo que vai acontecer. Pode acontecer. Uma dessas coisas. Primeiro, você ser derrotado. Segundo, você sofrer mais. Terceiro, gastar mais energia e tempo para resolver um problema. Quarto, você pode superdimensionar o problema porque não está preparado para ele. Quinto, você pode perder o controle da situação porque não está preparado para a situação. E sexto, você vai sofrer uma pressão maior. Eu vou te mostrar Daniel antes da cova. Eu vou te mostrar esse camarada. Como é que ele vai construindo? Não que ele sabia que ia ser lançado numa cova, porque nem eu e você sabemos que tipo de adversidade vem sobre nós. Mas a verdade é que até Jesus falou em João 16:33, que no mundo tereis aflições. Foi Jesus que falou. Eu e você passamos por lutas e adversidades aqui. Não sabemos nem quais, nem quando, mas passamos. Mas olha Daniel antes da cova. Capítulo 1, versículo 8. Assentou Daniel em seu coração não se contaminar. Daniel vivia uma vida afastada do pecado e uma vida santa. Capítulo 2 do livro de Daniel. Daniel possuía 3 amigos. Ananias, Misael e Azarias. Amigos que tinham um relacionamento com Deus como ele. Quem são seus amigos? Amigos que tinham propósitos no reino como ele. Amigos que compartilhavam não só brincadeiras, mas coisas espirituais. Porque eles foram orar pelo mesmo propósito. No capítulo 6, versículo 3, diz que Daniel possuía um espírito excelente. Ele era um camarada que suas ações e reações eram acima da média. A presença de Deus na vida de Daniel fazia Daniel ser um cara especial que atraía as pessoas para si, por suas qualidades. No capítulo 6, versículo 4, diz que não foi encontrado nem vício nem culpa. Ele era um cara íntegro, honesto. Integridade é aquilo que você é quando ninguém vê, e é aquilo que Deus sabe que você é. Reputação é o que os outros pensam que você é. Ele era íntegro. Diz o texto, no versículo 4, que ele era fiel. Isso é, ele se submetia à autoridade. Ele obedecia regras e princípios. No versículo 5, diz que ele era fiel ao seu Deus. No capítulo 6, versículo 10, diz que ele orava 3 vezes ao dia. E tem uma coisa linda nesse versículo 10, que diz que ele orava como antes estava acostumado a fazer. Isso é,
antes dele ser governador de 40 províncias, ele já orava. E quando ele passou a ser governador de 40 províncias, ele continuou orando. A posição não mudou o relacionamento dele com Deus. E olha que naquela época não tinha telefone, não tinha zap, não tinha e-mail, não tinha avião, não tinha carro de velocidade. E tinham províncias que distavam mais de 100 quilômetros uma da outra. Isso indica que Daniel tinha um relacionamento permanente com Deus. E diz nesse versículo 10 do capítulo 6, que Daniel era um homem que aprendeu não só a pedir, mas a dar graças a Deus. Ele não era um murmurador. Eu vou fazer uma observação aqui. Se hoje, estou conjecturando, tivéssemos numa monarquia absolutista, como estava Daniel, e o imperador fizesse um edito durante 30 dias, ninguém pode pedir nada a Deus nenhum. Você sabe que isso não ia atingir muito crente? Vou repetir, tu não entendeu? Eu vou repetir para tu entender. Se hoje, estou falando em tese, tivéssemos uma monarquia absolutista e se baixasse uma norma que durante 30 dias crente nenhum pode orar, crente nenhum pode ler a Bíblia, crente nenhum pode fazer essas coisas, muito crente não ia ser atingido. Porque não ora nada durante 30 dias, não lê a Bíblia durante 30 dias. Esse edito não atingiria. Eu vou dizer uma coisa aqui porque eu não vou guardar e não vou deixar passar. Agora, olha que esse estado da federação é um estado pujante, tem igrejas fenomenais, mas começa uma cultura em São Paulo, começa uma cultura em igrejas em São Paulo, de ter culto. Tem igrejas em São Paulo que só tem culto domingo de manhã, tem 3 cultos, domingo de manhã, hiperlotada. O que está acontecendo na América e a decadência moral e espiritual lá, estão querendo colocar aqui. Tem 3 cultos de manhã, várias igrejas em São Paulo. E tomara que em nome de Jesus seja repreendido de lá e não alcance a nossa nação. Nem o dia que o cara diz que é do Senhor, o hipócrita fariseu não é capaz de vir num culto à noite, porque vai de manhã. 3 cultos de manhã, a igreja só abre domingo de manhã, faz 3 cultos, e ninguém quer saber mais de nada. Então é assim, ó, hiperlotadas. E tem que fazer 3 cultos, porque os hipócritas só têm tempo para domingo de manhã, porque seus interesses, porque sua vida cristã é medíocre, de relacionamento superficial com Deus, não dá tempo, porque os seus afazeres são muito maiores do que priorizar o reino de Deus, como Jesus disse em Mateus 6,33. Olha quem era Daniel. Agora eu vou te mostrar Daniel na cova. Olha as lições. A cova representa adversidade, lutas. Olha o que a gente pode analisar. Humanamente falando, Daniel estava sozinho. Não adiantava ser amigo do rei. De vez em quando na nossa vida, lutas e adversidades que a gente passa, não adianta ser amigo de gente influente. O abacaxi é teu, o pepino é teu. Você se sente sozinho, igual a Daniel. Daniel não tinha como sair daquela situação. A cova estava tapada. Talvez está igual a você. Você está numa situação que você não tem como sair, de luta e adversidade. Aí a coisa vai piorar. Porque além dele não poder sair, ele não tinha como enfrentar. Quem é que enfrenta o poder dos leões? Talvez o que você está enfrentando é uma força e um poder muito maior do que o teu, que além de você não poder sair dessa situação, você não tem como enfrentar a situação, porque tem um poder maior do que o seu. Eu li aqui, Daniel 6, 16 e 17, havia uma sentença de morte, foi colocada uma pedra selada, para que ninguém mudasse, ninguém podia remover aquela pedra, senão morria. Talvez sobre o teu caso, a luta que você está passando, a adversidade, tem uma sentença de derrota.
Daniel foi lançado na cova no final de um dia e foi tirado no outro dia de manhã. Isso indica que essa luta e essa adversidade tem um tempo. Eu não sou Deus. Talvez para você poucos dias. Para outros, alguns meses. Para outros, alguns anos. Mas ela tem um tempo. Ela tem um tempo. Deus está mandando te dizer que ela tem um tempo. Essa luta e essa adversidade tem um tempo. Agora, qual é o grande segredo para Daniel não sucumbir na cova? Além de toda essa preparação, existe um grande segredo. Rapaz, eu já vi tanta conjectura boba de pregador querendo inventar besteira. Não, Deus mandou um anjo e falou para os leões: essa carninha é muito magra, eu vou mandar carne com vontade, não come ele não. Vamos para a Bíblia? A Bíblia responde. Por que os leões não engoliram, não trucidaram Daniel na cova? Capítulo 6, versículo 23, está aqui a resposta. Por quê? Daniel 6, 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O que livrou Daniel da cova foi a sua fé. Agora eu vou dar uma paradinha aqui e vou dar um pulo até Jesus para a gente aprender alguma coisa sobre a fé. Já que o grande segredo de transformar a adversidade em bênção é a fé, é crer que Deus pode mudar circunstâncias, que Deus pode mudar situações, que Deus pode abrir porta que ninguém abre, que Deus pode operar um milagre. O segredo é a fé. Vamos aprender alguma coisa. Em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 22, é quando Jairo, o principal da sinagoga, vai até Jesus e roga para Jesus ir até a casa dele, porque a sua filha estava meio moribunda. Isso é no último estágio para morrer. Jesus vai. No meio do caminho, uma mulher de fluxo de sangue é curada milagrosamente. Quando ela acaba de ser curada, versículo 35 e 36, chega os amigos de Jairo e diz para ele: olha, a tua filha está morta. Não enfades o mestre. Jesus vai me ensinar alguma coisa sobre a fé. Diz o texto que ao Jesus ouvir essas palavras, disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Jesus está dizendo para Jairo o seguinte: não deixe o medo te dominar, creia que eu tenho o poder. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Não te preocupe com a opinião dos outros, não deixe a palavras de incrédulos dominar você, crê somente. Você sabe o que Jesus fez? Jesus afastou todo mundo e só deixou Pedro, Tiago e João entrarem na casa. Sabe o que ele está ensinando? Fique perto de gente que crê. Sai de perto de gente incrédula. Sai de perto de gente que vai botar minhoca na tua cabeça. Sai de perto de gente que duvida que você pode sair dessa situação. Fique perto de gente que crê que Deus tem poder para reverter qualquer processo e abrir qualquer porta e te dar a vitória que você precisa. O que Jesus está ensinando é o seguinte: não fuja do problema. Jesus foi onde estava a garota morta. Encare essa adversidade com a fé. Não corra não. Não finja que não está entendendo. Encare essa adversidade do teu casamento. Encare esse problema com teu filho. Encare essa situação financeira. Encare essa enfermidade. Encare essa perseguição na fé em Deus. Meu irmão, não existe impossível para a fé. Marcos 9, 23 diz: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Meu irmão,
Deus não fica alegre com um crente que fica falando língua estranha o tempo todo. Não estou dizendo que você não fale. Deus não está nem aí para o tamanho do som do teu glória a Deus. O que atrai Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou te falar aqui um exemplo chulo para você entender. A fé é igual um equipamento automático. Não precisa de autorização prévia. Entra em ação. Você quer ver? Porta de aeroporto. Você vem e mete o pé, sabe que a porta vai abrir. Tem sensores no chão que ao você pisar, automaticamente, não precisa de autorização prévia. Vai abrir. Eu disse para vocês que uma vez eu vi um garoto no aeroporto que eu fiquei rindo. Eu rindo de ver um moleque que ele passou pela porta e a porta abriu. Aí ele voltou. E pisou, ela abriu. Aí ele falou, caramba, eu abro a porta, eu tenho esse poder. Aí os pais estavam assim um pouco distantes, o moleque ficou brincando. Ele vinha, botava o pé, pá, a porta, aí ele dava uma gargalhada. Voltava, a porta fechava, voltava lá, aí ficou brincando. A fé é assim, não precisa de autorização prévia. Você crê, a porta se abre. Você crê, o milagre acontece. Você crê, a resposta vai chegar e não vai ter capeta, não vai ter homem, não vai ter crise, não vai ter circunstância que vai impedir o milagre de Deus na sua vida. Eu fico aqui conjecturando, e eu vou fazer uma conjectura que eu não estou fugindo. A Bíblia não diz que Deus quebrou as patas dos leões. Não diz isso não. A Bíblia não diz que Deus mandou um anjo para matar os leões. Não diz isso não. A Bíblia não diz que Deus mandou um anjo para encurralar num canto os leões. Então imagine comigo. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para tapar a boca dos leões. Tu imagina, eu fiquei imaginando quando eu estava preparando a mensagem, eu na cova, e um leão passando na minha cara. Ai. Você já viu cachorro quando rosna? Tem cachorro quando rosna, ele não abre a boca, ele mostra os dentes. Dente fechado e ele rosna. Não abre a boca. Você imagina aqueles leões? Não abria a boca. Mas tu imagina o rugido daqueles animais? Mostrando o dente para Daniel. Oh, Jesus. Ai. Imagina um leão chegar cara a cara. Eu fico imaginando que teve leão que encostou o focinho na cara de Daniel. Tu já parou para pensar? Eu já pensei nisso. Os leões estavam andando. Os leões estavam famintos. Eles deixavam o animal sem alimento para quando jogar o cara ser trucidado imediatamente. Você imagina isso? Agora aqui tem uma coisa incrível que valeu para Daniel e que vale para você. Pode rugir. Pode esbarrar em você. Mas não tem poder para te destruir. Ei, irmão, ei, amado, a coisa é tão feia, o que está perto de você é tão poderoso para te destruir, que você chega a tremer como eu também. Só tem um dado, não pode te tocar, não pode te tocar. Não pode te tocar, creia, 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 creia. Não vai te tocar, não vai te destruir, não vai acabar com a sua vida. Vem escape de Deus, Ele vai transformar essa adversidade em bênção. Agora, querido, o final da minha palavra é Daniel depois da cova. É profético. Eu e você, depois da gente passar numa cova como essa, de uma situação incontrolável, de poder de nos destruir e de nos deixar com uma derrota cachapante. Olha Daniel depois da cova. Primeiro,
está chegando a hora de você sair da cova. Está chegando a hora dessa adversidade cessar. Olha o que acontece com Daniel. No capítulo 6, versículo 28, diz que Deus fez Daniel prosperar no reinado de Dario e de Ciro. Quando você sair dessa cova, te prepare, vem bênção de Deus sobre a tua vida. Quem recebe aqui, quem dê um alarido, dê um glória a Deus, vai vir bênção depois dessa adversidade. Olha o que acontece, entenda. É o que acontece comigo, com você, aconteceu com Daniel. Daniel saiu dessa cova para um nível mais profundo de relacionamento com Deus. A partir do capítulo 7 do livro de Daniel, Daniel tem revelações que nunca teve antes. Até o capítulo 6, Daniel não tem nenhum chamamento especial para ele. Mas depois dessa experiência e dele aprofundar seu relacionamento com Deus, aparece Gabriel no capítulo 9, aparece um outro anjo no capítulo 10 dizendo: Daniel, você é um homem muito amado e muito desejado. Na linguagem carioca, se fosse escrito hoje, você é o cara. Jeová manda te dizer que você é o cara. Olha como é que Deus manda dizer para ele quem ele era. Você é um homem amado e desejado. E as revelações que Deus dá a Daniel, querido, você vai sair dessa adversidade num outro patamar com Deus. Deus vai revelar coisa a você que até hoje não revelou. Você vai ter uma intimidade maior com Deus, meu irmão. Em quarto lugar, escute o que eu vou te dizer. Isso aqui é profético, é resultado, é depois da cova, é depois da tribulação, depois do dia mau, depois da tempestade. Por que Deus, na maioria das vezes, nos livra na cova, mas não nos livra da cova? Por que Deus, na maioria das vezes, nos livra na tribulação, mas não nos livra da tribulação? Nos livra mas não nos livra da. Por que Deus faz assim? Poxa, já que Deus tem poder, por que está deixando eu passar isso? Podia quebrar meu galho. Podia não. Por que Deus? Eu já falei, antes de começar a mensagem, essa gravação, e vou repetir aqui. Você sabe por que Deus, na maioria das vezes, nos livra na tempestade, na adversidade, mas não nos livra da tempestade, da adversidade? Primeiro, para o seu crescimento espiritual. Um texto que eu já citei, que está na Bíblia, várias vezes eu citei esse texto, Romanos 5,3. Porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha quanta coisa a tribulação produz. Aprende a ter paciência, tem experiência, e aprende a ter esperança, sabendo que outras lutas você vai escapar também. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo chama de leve e momentânea tribulação, e vai ver o que Paulo passou. Produz peso de glória. Tudo isso que está acontecendo comigo e que acontece com você, as lutas que eu tenho enfrentado, as lutas que você tem enfrentado, é para o seu crescimento espiritual. O Salmo 119, versículo 71, o salmista diz assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse a tua lei. A adversidade fez com que ele aprendesse a lei de Deus. Por que Deus, na maioria das vezes, nos livra na tribulação e não da tribulação? Sabe por quê?
para os teus inimigos verem a tua vitória e serem derrotados fragorosamente. Toda a turma que armou para Daniel morrer na cova, todos eles viram Daniel sair da cova e foram jogados e destruídos na cova. Os teus inimigos vão ver a tua vitória e vão ser derrotados. Porque Deus, na maioria das vezes, nos livra na tribulação e não da tribulação. Livra na cova, mas não livra da cova. Olha o porquê. É lindo o texto, esse eu vou ler. Está no capítulo 6, versículo 26. Olha que coisa linda. Olha o que daria o edito do imperador. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até ao fim. Sabe por que Deus nos livra na tribulação e não da tribulação? É porque Deus vai ser glorificado na tua vitória. Vai ter ímpio que vai dizer, olha cara, de fato você tem um Deus de verdade. Gente que trabalha com você e que debocha da tua fé, vai ter que glorificar a Deus pela tua vitória. Porque Deus, na maioria das vezes, nos livra na tribulação e não da tribulação. Sabe para quê? Para colocar você em lugares altos. Daniel foi jogado na cova, governador de 40 províncias, saiu da cova como primeiro-ministro. Você vai sair dessa tribulação, dessa cova, dessa adversidade, e Deus vai colocar você em posições superiores, maiores do que quando você entrou nessa luta. E sabe porque Deus, na maioria das vezes, nos livra na tribulação e não da tribulação? Porque aquilo que seria o desastre da tua vida e a tua maior derrota. Lembre, Daniel estava sendo jogado na cova para morrer, para ser destruído. Aquilo que era o motivo da destruição e da desgraça de Daniel, Deus transforma na maior e mais espetacular vitória que ele teve. Isso é profético, irmão. Aquilo que se apresenta como motivador para te destruir, para te derrotar, é isso aí que vai ser usado para você transformar a adversidade em bênção. Essa luta, essa tribulação, esse dia mau, esse mar encapelado, essa tempestade, é essa aí que está tudo preparado para te destruir, que Deus vai usar para ser a vitória mais retumbante da tua vida. Quem recebe essa palavra aqui, se você está me assistindo, dê um glória a Deus, diga, é para mim, eu recebo essa palavra. Deus vai transformar a adversidade em bênção. Receba essa palavra em nome de Jesus. A igreja de pé. Aleluia. Eu estou vendo pela fé. Muita gente vai ser tirada da cova. Muita gente vai ser tirada da cova. Eu estou declarando na autoridade da palavra e do nome de Jesus. Toda essa luta, toda essa tribulação não vai te destruir. É isso aí que Deus vai usar para te dar a vitória mais espetacular que você já teve na sua vida. Então abra a tua boca, exalte ao Senhor, glorifique o seu nome e dê graças a Deus.